Jornada do Louco, através do naipe de paus. Eu sou Alex Alprin, professor de tarô e tarólogo há 30 anos. Existe Jornada do Louco. E o que é essa Jornada do Louco? O louco, esse carinha aqui, ó, o arcano 0, esse cara aqui, ele faz uma jornada através de todos os arcanos maiores. Essa é a clássica Jornada do Louco. Então, ele começa lá no nosso arcano 1, o mago, e ele vai até o arcano 21, o mundo. Então, daqui até aqui, esse louco, ele percorre uma jornada, ele percorre um caminho. Quando ele chega no 21, no 21 tem uma coisa muito legal. Ele passa por esse portal e ele começa uma nova jornada. Essa jornada é através dos arcanos menores. Mas não é só uma jornada, é uma sequência de aprendizados. É uma sequência de desenvolvimento. Quando ele chega aqui, ele não é mais o 0. Ele começa essa jornada sendo o arcano 22. Ele chegou ao conhecimento de todos os arcanos maiores. Ele vai continuar o caminho dele. E esse caminho, através dos arcanos menores, tem uma sequência. É paus, copas, espadas e ouros. Percebe que eu tenho uma lógica aqui, ó? Elemento fogo, elemento água, elemento ar, elemento terra. Eu aprendo a lidar com a energia mais próxima ali do universo da espiritualidade, minha energia emocional, minha energia mental, minha energia material. Então, a jornada do louco através do naipe de paus, ele se apresenta para o rei. Junto, ele está se apresentando para a corte. Eu estou te mostrando que existe uma sequência. E aí você vai entender isso, como usar isso no seu jogo. Isso vai ser muito fácil. Segura aí. Ele se apresenta para o governante, para a governante, para a ação e para a inocência do naipe. Então esse aqui é o administrador, aqui eu tenho a sustentação do naipe, aqui eu tenho a energia de criação, aqui eu tenho a energia de ação, aqui eu tenho a energia de inocência. Isso aqui já é uma jornada em direção à pureza, em direção ao quê? A eu me purificar dentro desse naipe. E aí eu chego no Ás. Alex, mas ele não tinha que começar pelo Ás? Não. E aí eu me apresento com Ás. E aí o louco vai do Ás até o 10. Então, o louco vai seguir através de toda a escala do seu jogo. Então, eu digo que o naipe de paus tem uma coisa muito legal. Para mim, ele tem uma historinha, tá? Então, aqui eu tenho um rei, eu tenho a rainha, eu tenho o cavaleiro e eu tenho o pajem. Onde o louco aprende. Olha só que legal. Agora vem a parte prática, tá? Ele vai aprender a administrar a energia do elemento fogo. Através do quê? Do rei. Ele vai aprender a criar com esse fogo, com a rainha. Ele vai aprender a agir com esse fogo. E ele vai aprender que esse fogo, qual é a natureza mais pura desse fogo. Por isso que pajem vem aqui. E qual é a energia que vem logo depois, quando ele aprende a lidar com a pureza do elemento fogo? Aquilo que é o elemento fogo no seu momento mais puro, que é o ar. Cara, você sacou essa parada? Você sacou que o louco tá numa jornada através dos arcanos menores, aprendendo com o 2 de paus? Ele dá uma olhada e fala assim, putz, qual foi a minha trajetória até aqui? O que eu aprendi? Com o que eu lidei com isso? O que eu tô fazendo com isso? Ele tem um planejamento. O 2 fala. O 2 é aquela típica figura aqui, ó, que eu tô, obviamente, simplificando, né, gente? Mas, olha só, ele tá olhando lá, pensando no mundo, tudo que ele vivenciou. E aqui o louco, né? Aí eu venho pro 3, a celebração. O 4, que é aquela parada de, pô, tudo dá certo, né? O 5, que é o primeiro sinal de conflito entre a pureza e os elementos, entre aquilo que eu planejei e aquilo que eu preciso fazer. É a primeira vez que eu sofro um teste, né? De conhecimento mesmo pro louco, tá? 6, vitória. 7 é uma luta. 8, novas ideias. 9 é coisa pesada, né? E o 10, que é aquele momento de que pariu. E agora? Pra onde eu vou? O que eu faço? Tô completamente cansado, eu não aguento mais essa parada. Então você percebe que se eu imagino o louco através dos arcanos menores, através do naipe de paus, o louco 22, ele começa na sustentação, criação, ação, inocência, a pureza do naipe, e chega até o momento em que o naipe se torna muito pesado para ele, cansativo. O 10 de paus é aquela, cara, porque não é fácil lidar com fogo.
Aí você fala assim, tá bom, Alex, você trouxe aqui tudo isso, foi muito legal, mas essa porra me serve pra quê na hora que eu tô jogando pro meu cliente? Porque isso aqui tudo é muito bonito, mas qual é a prática disso? Pra que serve isso? E aí eu vou te contar. Isso aqui é uma coisa que você não vai ver nenhum outro professor, pelo menos que eu conheça, te explicar desta maneira. Vou considerar aqui uma jogada simples. O clássico, passado, presente, futuro. Aí você abriu o seu jogo, tá? E você saiu aqui, ó, as de paus, o louco, e aqui sai 10 de paus, tá? Esse louco é um louco de paus. Como assim, Alex? Quando você tem uma carta, aqui um louco, tá? E ele está num jogo em que ele está dentro de um resultado, dentro de um contexto. Por isso que você vai ouvir eu sempre falar. Jogar, você precisa usar um método, usar uma tiragem. Se você tirou 3 cartinhas aleatórias, isso que eu estou explicando não funciona, não serve. Se você não sabe usar método, você tem que começar a estudar a partir daí. Seu negócio é aprender método antes de aplicar o que eu estou ensinando. Para você aplicar o que eu estou ensinando, você precisa aplicar um método. Sem método, o que eu estou ensinando não vai servir para nada para você. Então você precisa aplicar um método. E o método aqui é o seguinte: passado, presente e futuro. Isso aqui leva isso aqui, que leva isso aqui. Não é difícil de entender que o passado leva ao presente, que leva ao futuro. Então, o louco aqui é resultado desse ás de paus. E este louco leva ao 10 de paus. Dá para eu entender que este louco é um louco de paus. Ele está enfiado no meio de um jogo de paus. Este louco está vibrando dentro do naipe de paus. Esse é um louco de paus. Cara, e um louco de paus? Qual é a natureza de um louco de paus? Quando você começa a ter noção de que o louco está traçando, ele vive uma jornada também dentro dos arcanos menores. Qual é a energia que você acha que um louco desse tem? Um louco de paus, vou colocar aqui, ó, para ter mais espaço para escrever. Passado, presente, futuro. Esse aqui é um louco de paus. É o louco aí na energia de extremamente impulsivo, criativo, ligado no 230, esse aqui é o louco enfiado na energia do ás, na energia não só do ás, mas na energia de todo o naipe de paus. Então ele é um louco de paus. Ele tem mais impulsividade, ele tem uma criatividade, ele tem uma imensa energia de criação. Mas não é só uma criação. Ele é capaz tanto de desenvolver, como ele é capaz também de destruir, porque a gente não pode esquecer que o fogo destrói. Então ele vive extremos, tanto positivos quanto negativos, tá? Do qual elemento? Do elemento fogo. Esse louco, ele está essencialmente enfiado completamente na energia do elemento. Imagina um louco enfiado na energia do elemento fogo, porque ele vivenciou essa jornada. Você nunca tinha entendido isso dessa maneira. Isso nunca tinha sido explicado para você. Simplesmente mandavam você falar, o louco é inocência, o louco é protegido pelo mundo, porque o louco tá pulando no abismo, e blá blá blá, isso que é sachê. Ninguém tinha explicado para você que o louco pode sofrer a influência de outras cartas. Você percebeu que eu saí de um jogo que eu não entendia qual era a função do louco no meio desse jogo, e eu vou para um momento em que eu tenho a completa compreensão de como é que funciona o louco nesse jogo. Cara, isso aqui é tarô fora de série.